te abençoe. Amém. Glória. Ó, quentinho aqui. Amém, igreja. Graça e paz de Deus sobre a sua vida, sua família. Em nome de Jesus. Quantos estão aí dispostos a ouvir a voz do Senhor? Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos no teu nome. Senhor, fala conosco, Senhor, revela-te a nós nesse lugar. O Senhor já tem falado, o Senhor já tem nos instruído, Deus, e certamente o Senhor irá completar toda a boa obra do Senhor nas nossas vidas. Profetizamos desde já que nada se perderá. Declaramos que todos os impedimentos, os empecilhos, todas as resistências carnais, terrenas, diabólicas, são quebradas agora no poder do sangue, do nome de Jesus Cristo. Declaramos mentes e corações livres, Senhor, para receber o toque do Teu Espírito nesse lugar. Pai, e sermos sarados, curados, ó Deus, segundo o Teu agir perfeito sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês hoje, né, uma palavra. Essa palavra, ela, assim, o Senhor me deu essa palavra no mês de novembro, né, o ano passado. E a gente estava aguardando, então, essa palavra, esperando o tempo certo de Deus, né, para estarmos, então, compartilhando. E o Senhor, então, colocou no nosso coração que hoje seria esse, então, momento, amém? Então, nós vamos falar sobre o reino, né, pode colocar lá, né? Olha lá, o reino de Deus. Vamos falar sobre um reino que não é deste mundo, amém? Um reino que é diferente de todos os outros reinos. Um reino que é incomparável, inigualável, amém? Um reino que não tem fim, amém? Quantos querem conhecer mais sobre este reino? Glória a Deus. Então nós vamos estar entendendo, né, um pouco das peculiaridades, né, desse reino, né, que é totalmente diferente e se difere de todos os demais, amém? Eu não sei se eu vou conseguir manter aqui a Bíblia aberta, o ventinho está... Pode deixar ventinho, mas se puder diminuir só um pouquinho, por conta aqui do papelzinho, do notebook. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, Lucas 17, 20, vamos lá. Lucas 17, 20, 21. Está lá, né? Aqui diz assim, vamos ler lá. Uma vez, quando os fariseus lhe perguntaram quando viria o reino de Deus, né? Os fariseus perguntando isso para Jesus. Ele então lhes respondeu, o reino de Deus não vem de maneira, o que, amados? Repita, visível. Amém? O reino de Deus não vem de maneira visível. Nem ninguém poderá dizer, está aqui ou está ali. E ele explica então, como que esse reino vem, como que esse reino é chegado a nós. Porque o reino de Deus, ele está onde? Dentro de nós. Amém? O reino de Deus, ele está dentro de nós. Amém? Então, esse reino que vem de Deus, que procede de Deus, não é um reino deste mundo, né? Mas sim dos céus. Esse reino é um reino que desce dos céus e vem sobre nós, vem ao nosso encontro, né? O reino de Deus, ele explica muito bem aqui nessa passagem, dizendo, olha só, que o reino de Deus, ele se inicia onde? Dentro de nós. Olha que coisa maravilhosa. Então, este reino é um reino, né, que não é construído, que não é levantado, erguido, edificado sobre, né, alicerces, bases humanas, né, terrenas. Pelo contrário, ele é um reino que acontece dentro de nós. Amém? Ele se estabelece dentro de nós. E como que eu e você temos então acesso a esse reino? Então esse reino, ele se aproxima de nós, ele vem de encontro à minha vida e à sua vida, a partir, né, da verdadeira experiência do novo nascimento. Sabe, quando eu e você realmente entendemos, né, o sacrifício
de Cristo ali naquela cruz por nós, né? Que nos é concedido por meio da fé e da revelação. Amém? Então, essa experiência, ela vem sobre as nossas vidas, ela chega a nós a partir dessa experiência do novo nascimento. Quando então você e eu reconhecemos e recebemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Deixa eu beber uma água aqui, amados. Estou com uma sinusite, orem aí por mim. Aleluia. Né? Então, quando isso acontece, nós acolhemos, né, e recebemos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. A Bíblia diz que o Espírito vem. Diga, o Espírito vem. Amém? E não é qualquer Espírito, é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele vem. Amém? Ele vem ao nosso encontro. Ele vem sobre nós. Amém? A Bíblia diz que ele vem. Amém? E ele entra dentro de nós. Né? Precisamente, ele toca o nosso espírito. Amém? A Bíblia diz que nós estávamos antes sem recebê-lo como Senhor de nossas vidas, vivendo afastados, longe da sua graça, do seu amor, andando de forma independente de Deus. A Bíblia diz em Efésios 2 que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Né? Nós éramos aparentemente vivos, mas a nossa condição espiritual era o quê? De mortos. Mortos espiritualmente falando, nos nossos delitos e iniquidades. Mas a Bíblia diz que o Espírito vem sobre o nosso espírito que está morto e ele traz vida ao nosso espírito, amém? Ele injeta vida ao seu e ao meu espírito. E que vida é essa? Não é uma vida qualquer, é a vida do próprio Deus, amém? A vida de Deus vem sobre nós, vem sobre o nosso espírito, amém? Trazendo vida a ele, né? E o que mais que ele faz? Quando o Espírito de Deus entra no nosso espírito humano, ele então nos revela o Pai, amém? Ele abre os nossos olhos espirituais, ele desimpede agora os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos ouvir, né? E ver, contemplar o Pai, amém? Então o Espírito nos revela o Pai, fazendo com que o Pai seja agora conhecido por mim e por você, amém? Então, olha que coisa linda a obra do Espírito nas nossas vidas. Então, a ação do Espírito de Deus nas nossas vidas e a permanência dele em nós vai fazer o quê? Porque ele vem sobre nós, o Espírito de Deus vem sobre nós, habita no nosso espírito e ele não quer sair, ele quer realmente tornar a mim e a você em casas fixas, casas permanentes dele, amém? E à medida que nós, então, o acolhemos, à medida que nós realmente o abraçamos, à medida que nós declaramos, Espírito Santo, és bem-vindo aqui, amém? Eu sou casa, né? Eu sou a tua casa. Então, à medida que nós permitimos que ele permaneça nas nossas vidas, ele então começa a agir, né? Ele começa então a implantar esse reino dentro de mim e de você, amém? Ele começa então a nos recriar, né? Nos faz novamente, ele traz restauração ao nosso espírito que estava morto, que não se comunicava com Deus, que não se relacionava com Deus, que não tinha comunhão com Deus, intimidade com Deus, né? Então ele recria o nosso espírito, produzindo e nos levando à comunhão com o Pai, à intimidade com o Pai. Ele aguça os nossos olhos, sentidos espirituais, né, ouvidos, ampliando a nossa visão, a nossa percepção espiritual. E ele então gera em nós, ele injeta dia após dia em mim e em você a vida de Deus, amém? Então, o reino de Deus, ele vem sobre nós e ele então começa a fazer uma obra completa, que se inicia no nosso espírito, mas não para por aí, amém? Ele toca a nossa alma, e quando ele toca a nossa alma, o nosso querer, as nossas vontades, as nossas emoções, sentimentos, pensamentos, né, anseios, quando ele toca a nossa alma, ele então injeta também na nossa alma a vida de Deus.
E sabe o que ele faz? Ele começa então a implantar o reino de Deus na nossa alma, gerando os pensamentos, gerando os sentimentos, gerando as vontades, gerando as inclinações, o querer, né? Gerando novos comportamentos, agora segundo o querer de Deus. Porque nós não estamos mais susceptíveis, vulneráveis, né? Escravos somente da nossa vontade, do nosso querer. Uma outra vida se estabelece dentro de nós, amém? A vida de Deus, e ela começa também a nos influenciar, amém? Gerando pensamentos, sentimentos, repetindo desejos, vontades, inclinações, que vêm direto do coração do Pai, para mim e para você. Olha que obra maravilhosa. Para por aí? Não, né? Começa no nosso espírito, toca a nossa alma. E também, queridos, essa obra, o reino de Deus, implantado em nós, ele traz saúde ao nosso corpo, amém? Ele traz um novo ânimo, né? Aquele que estava cansado, oprimido, sem forças, abatido, né? Que havia desistido. Então ele nos revigora no nosso corpo, no nosso físico, repetindo ânimo, vigor, força, capacitação, né? E tudo isso, né? Uma ação sobrenatural de Deus que vem sobre nós e também toca o nosso corpo, amém? E aí, nesse interim que nós recebemos o reino de Deus, recebemos Cristo, né? E o reconhecemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, nos sujeitando a Ele, a sua vontade, sabe? Algo extraordinário está acontecendo dentro de nós. Naturalmente falando, as pessoas ainda elas não estão vendo, elas não estão percebendo, né? Talvez a sua família ainda não veja, não perceba, as pessoas lá fora. Então esse reino que já está começando, às vezes pequenininho desde você, talvez do tamanho de um grão de mostarda, né? Ele está o quê? Completamente em ação, amém? Né? Fazendo com que todo o potencial dessa semente que foi plantada possa eclodir dentro de você, amém? Então, naturalmente falando, o mundo ainda não está talvez percebendo, né? Os homens não estão vendo, né? Não consegue detectar nada ainda a princípio, mas a verdade é que o reino de Deus, ele está ali, dentro de nós, dentro de mim e de você, nos transformando, amém? De dentro para fora, porque a ação desse reino, ela é contrária, né? A desse mundo. Ela começa dentro, amém? E ela então vai nos tomando por dentro e ela então se manifesta, amém? Então esse reino, ele começa dentro de nós, né? E ele então começa a ser revelado através dessa ação contínua do Espírito de Deus nas nossas vidas, amém? E então há esse momento em que esse reino começa então a ser revelado aos homens, a este mundo, eclodindo através de nós, amém? Esse reino, ele não vai ficar em oculto, porque não tem como ocultar ou esconder uma candeia, amém? Quando uma candeia é acesa, ela ilumina, né, todo o ambiente, amém? Então, se o Espírito de Deus está em nós e Ele habita em nós, amados, não tem jeito, isso vai acontecer. Amém? Essa força, esse poder vai eclodir, né? De dentro para fora. Ele há de ser manifestado, trazendo cura, trazendo libertação, transformação, né? Não somente operando, né, nas nossas vidas, tornando notório, tornando conhecido por aqueles que estão próximos de nós, mas esse reino de Deus, amém? Esse poder que agora está agindo e operando em nós, dentro de nós, ele é manifestado a este mundo e ele começa então a tocar a vida de outras pessoas. Olha que coisa maravilhosa, amém? Então, repetindo, o reino de Deus, ele se estabelece, né? Ele se estabelece então dentro de nós, no nosso coração, né? Precisamente do nosso espírito, na nossa alma, né? Tocando o nosso corpo, transformando,
né, o meu corpo e o seu corpo, a Bíblia diz, nós somos agora o quê? Casas de Deus, edifício de Deus, em templos, em moradas de Deus. Você sabia disso? A Bíblia diz que nós somos o quê? Templos do Espírito Santo. Amém? Então, Ele faz de nós, Ele nos torna essa casa, sua casa. O reino de Deus, portanto, né? Ele não é, então, como eu já disse no início, ele não é uma instituição humana, ele não é uma ação humana, né? Não é algo que o homem opera na minha vida e na sua vida, é o próprio Deus. É a própria ação do Espírito de Deus na minha vida. Amém? O reino de Deus não é uma instituição humana, ele não é um prédio, um edifício, uma localização geográfica, né? Mas o reino de Deus, que vem dos céus, né? E que me é concedido através ali do meu dobrar, do meu reconhecimento a Cristo, como meu Senhor, o meu Salvador. Então esse reino, ele cresce, né? Ele começa a crescer na minha vida e na sua vida. E ele não somente cresce, mas ele vai tomando proporções cada vez maiores. Amém? Ele se expande através de mim e de você. Amém? Porque deixamos de ser, né, mortos e nos tornamos agora novas criaturas em Deus, amém? Nos tornamos em filhos de Deus. E tudo isso porque deixamos de ser criaturas e nos tornamos em filhos de Deus, né? Através dessa obra redentora que Cristo operou em seu e em meu favor. Então, Ele sim é o único e suficiente Senhor e Salvador de todos os homens, amém? Ele é o único Senhor suficiente Salvador da vida daquele que realmente, amém, recebe o reino de Deus, né? Está agora sendo transformado nesse reino, né? Nesse reino de Deus. Se você e eu queremos viver e ver estabelecido o reino de Deus neste mundo, quantos querem que o reino de Deus cresça e se estabeleça nessa terra? Se queremos viver e ver estabelecido o reino de Deus nesse mundo, você e eu precisamos realmente sermos sedentos, né? Sedentos, famintos pela presença dEle, né? Precisamos ter uma fome maior do que qualquer outra fome e necessidade. Amém? Precisamos ser sedentos da presença dEle. Nós precisamos estar realmente dispostos a tomarmos a decisão de entregarmos a Ele, né, as nossas vidas por inteiro, de todo o nosso coração. Então, quem são aqueles que irão manifestar o reino de Deus? Aqueles que têm se entregado a Ele de todo o seu coração, sem reservas, sem restrições. Aqueles que realmente têm se lançado aos pés dEle. Amém? Então, né? Deixando, né, aqueles que têm deixado, permitido, de fato, né, que Ele seja o Senhor, né, da sua vida, amém? Repetindo, a nossa maior fome e sede precisa ser essa, assim como Cristo manifestou. Eu tenho uma fome, eu tenho uma sede, né, que é de fazer o que? A vontade do meu Pai, amém? Então, essa precisa ser a nossa maior fome e sede, de fazer com que Ele se torne conhecido por todos os homens. Muito mais do que através da nossa necessidade, às vezes, de falar, de pregar, né? De convencer o outro, de mostrar o outro, né, o caminho certo. Mas, sobretudo, né, não só com as nossas palavras, mas, sobretudo, através do agir dEle nas nossas vidas, né? Que será notório, que será visível, né? Que as pessoas vão olhar, às vezes, elas vão dizer, às vezes, as suas palavras não poderão convencê-las, mas ao olhar para a sua vida e para a minha vida, elas não terão argumento algum, né? Em dizer, não, de fato, Deus existe. Deus está na sua vida. Eu vejo Deus em você. Quantos querem isso além de mim? Olha que coisa maravilhosa, né?
Então, olha só, repetindo aqui, deixando que Ele seja o Senhor de fato das nossas vidas, né? Fazendo com que essa realmente seja a nossa maior fome e sede, torná-lo conhecido por todos, muito mais do que através de palavras, mas sobretudo, né, através do agir dele nas nossas vidas, porque essa é a real esperança para, né, que todos o conheçam, para que todos o vejam. A Bíblia diz, eu tenho repetido isso vez após vez que eu tenho subido aqui. A Bíblia diz, Cristo em mim, a verdadeira manifestação da glória de Deus, sendo notória e reconhecida pelos homens nesse mundo. Cristo em nós, a esperança da manifestação da glória de Deus. Amém? Você pode dar um amém por isso? Amém? Então o reino de Deus, ele começa pequeno, pequenininho. Às vezes no início, né, impercebível por outros. Mas ele então se torna grande, amém? Ele toca as nossas vidas, ele nos transforma de dentro para fora. Amém? E ele começa agora a ser derramado, a ser manifestado através das nossas vidas, tocando outras vidas, tocando outros corações. Amém? A Bíblia diz, tocando o coração de homens, né? E muito mais do que isso, dos povos, línguas e nações. Porque essa é a promessa de Deus, é uma promessa. Deus falou assim, olha, a terra será cheia do conhecimento e da glória do Senhor. Como que a terra vai ser cheia do conhecimento e da glória do Senhor? Cristo se manifestando através dos seus. Cristo se tornando conhecido, amém? Através da sua vida e da minha vida. As pessoas olhando para mim, para você, e nos vendo como cartas vivas, amém? Escritas pelas mãos de Deus. Que todos ao olharem, conseguem ler e entender e vê-lo em nós. Quantos querem isso? Aleluia! Amém? Então, essa promessa vai se cumprir assim. A terra será cheia do conhecimento e da glória do Senhor. Amém? Porque corações que foram tocados por Ele, também tocarão corações nos 4 cantos dessa terra. Amém? Quantos aqui querem alcançar as multidões? Quantos querem fazer crescer o reino de Deus mais uma vez aqui nesse lugar? Então, sabe o que Deus quer ensinar para mim e para você? Porque às vezes a gente quer assim, né? De ir direto para as multidões. A gente quer tocar as multidões. A gente quer fazer missões. A gente quer tocar as nações. Amém? Glória a Deus. E nós vamos tocar. Mas não é essa a ordem. Amém? Sabe como que nós vamos conquistar povos, línguas e nações? Amém? Começando com uma pessoa. Diga, uma pessoa. Começando com uma pessoa. Às vezes a gente está preocupado em derramar e manifestar Cristo a tantas, né, as multidões, as massas. Mas começa com uma pessoa. Que pessoa? Antes de eu entrar nisso, né? Comece com uma pessoa. Se importe primeiro e valorize, amém? A pessoa que está próxima de você, amém? Porque às vezes, amados, nós valorizamos tanto aqueles que estão lá de fora, que nós não conhecemos, que está lá fora. Nós temos um coração cheio de empatia, queremos fazer coisas, fazemos, né? Mas às vezes nós estamos ignorando aquele que está perto de nós. Aquele que está sentado conosco, comendo a nossa mesa junto de nós. Aquele que às vezes está na nossa caminhada junto conosco, décadas e décadas, né? E às vezes a gente está ignorando, né? E estamos querendo tocar as nações. Então comece com uma pessoa. Quer manifestar a Cristo? Quer que a glória de Deus se manifeste através da sua vida? Quer que as pessoas conheçam Deus através da sua vida? Eu quero isso para mim. Então comece com quem está próximo de mim, quem está perto de mim. Quem que está, olha só, no caminho comigo. Então, por onde você for, por onde você passar, né? Onde você andar, né? Comece com quem estiver próximo de você. Lá dentro da sua casa, amém? Quem está próximo de você? Comece com aqueles que estão ali próximo de você. No seu bairro, no seu trabalho, na sua escola, amém? Enfim. Quem é o seu próximo? Eu tenho falado isso também aqui outras vezes. Quem é o seu próximo? Aquele que é o mais chegado, aquele que eu trago para perto de mim?
Segundo a Bíblia, não. Às vezes, na nossa concepção, é o meu próximo, é aquele que é o meu chegado, né? É aquele que é o meu íntimo aqui. Né? Não, quem é o seu próximo? A Bíblia me ensina que o meu próximo é aquele que cruza o meu caminho. É aquele que está aqui perto de mim, que meus olhos veem, alcançam, que eu consigo enxergar. É esse que é o meu próximo. Que eu conheço, que eu não conheço. Amém? O meu próximo é aquele que eu encontro no meu caminho, que está junto comigo no meu caminho, enquanto eu estou caminhando. Esse é o meu próximo. Amém? Quem que é o seu próximo agora? Quem está aí do seu lado. Amém? Quem que é o seu próximo ali quando você sair lá na rua? Às vezes, a primeira pessoa que você vai deparar ali é uma pessoa que você nunca viu. Ele é seu próximo. Amém? Então, é com esse próximo que eu preciso me preocupar. É esse próximo que eu preciso valorizar ele, importar com ele e ver que ele é importante para Deus, que Deus o ama. Apesar de eu, às vezes, né? Às vezes as pessoas estão passando imperceptíveis, né, por nós. Elas estão com a gente a vida inteira. Mas você às vezes você não enxerga, você ignora, né? Nós ignoramos. Então, quem é o nosso próximo? Aquele que cruzar o nosso caminho, que estiver conosco enquanto nós estamos caminhando. Por onde formos, por onde passarmos. Amém? E aí, quando nós somos fiéis no pouco, amém? Começarmos aqui com aquele que está perto de mim, de nós, né? De mim, de você. Aí sim, nós vamos ter respaldo, autoridade para tocar as multidões. Vocês estão entendendo? Amém? Então, o problema, mas é que nós queremos fazer o inverso, né? Sempre queremos fazer o inverso do que Deus propõe, do que Deus ensina. Porque o inverso, aos nossos olhos, é o mais fácil, né? Mas o mais fácil é o pior, é o mais complicado. E o mais difícil e mais complicado aos seus e os meus olhos, né? Onde eu e você somos desafiados por Deus, é o caminho, é o melhor caminho, é o caminho mais seguro a tomar. Então, o problema é que nós queremos, repetindo, tocar as multidões e desprezamos o próximo. Tratamos o próximo com indiferença. Amamos aquele que está longe. Olha que coisa. Amamos aquele que está longe. Amamos e choramos por aquele que não vemos, não conhecemos, não caminhamos com ele. Choramos, às vezes nós vemos alguma coisa, um vídeo, escutamos alguma história de uma pessoa que nós não conhecemos. Você já chorou ou só eu? E a gente chora. Né? Então, né, nós amamos o que está longe, o estranho, né? Ali, mas às vezes o próximo o tratamos com indiferença, né? E às vezes a verdade é essa: nós não estamos suportando nem aquele que está do nosso lado. Nós não suportamos aquele que está do nosso lado, não queremos andar nem com aquele que está do nosso lado, né? Mas nós queremos andar com um desconhecido que nós nem ainda conhecemos. Como é que você sabe que vai ser boa a experiência, vai ser legal? Você não conhece. Então, nós fazemos o bem para aquele que nós não conhecemos, né? E não conseguimos viver. Fazemos ou não fazemos? Fazemos, amado, né? Às vezes você vai lá, sabe de alguém, uma necessidade, prepara uma cesta, né? Faz alguma coisa, uma comida, um remédio. Fazemos o bem para aquele que nós não conhecemos e não conseguimos ver, enxergar, às vezes, nem mesmo saber o que está acontecendo com aquele que está bem próximo de mim, que está sentado do meu lado, né? Que está comigo ali na minha caminhada, dentro da igreja, na célula, dentro da minha casa, né? No meu trabalho, né? Na minha vida, nos meus familiares, né? Então, às vezes, nós estamos agindo, nos portando assim. Então, que Deus possa realmente nos libertar de toda essa cegueira espiritual, né? De toda essa farsa, de todas essas ideias, concepções humanas equivocadas, que muitas vezes nós temos e carregamos conosco. Que Deus nos livre de todos os nossos sofismas e argumentos humanos, né? De todas as nossas vaidades e ambições terrenas, né? Interesses particulares, né? Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que procede de mim e de você é terreno, carnal e diabólico, né? E muitas vezes tudo isso está disfarçado em mim e em você de religião, né? Nós somos mestres em disfarces, né? Disfarçamos boas intenções,
demonstramos uma falsa humildade, mostramos talvez uma santidade, uma pureza que não temos, né? Queremos acreditar que temos e queremos convencer o outro que vivemos. Então, que Deus nos livre, que Deus me livre, né, dos meus, né, dos nossos egoísmos, das nossas ambições malignas. Que Deus remova de nós o nosso coração de pedra e coloque dentro de nós um novo coração, porque isso também é uma promessa de Deus, porque eu posso pedir isso para Deus, eu posso reivindicar isso para Deus todos os dias. Senhor, eu sei que meu coração é um coração ainda duro, né, para tantas coisas, que pode ser que esteja fechado para tantas coisas, mas Senhor, tira de mim, dando liberdade a Ele para remover de nós esse coração de pedra, né, e colocar dentro de nós um novo coração, amém? Pedir isso para Ele, Senhor, coloca dentro de mim um coração segundo o seu coração, amém? Então que o reino de Deus possa se estabelecer de fato na minha vida e na sua vida, a começar de mim, primeiramente em mim, amém? Porque dessa forma, Ele crescerá legitimamente, amém? Ele crescerá, né? E será expandido nessa terra, através da minha vida e da sua vida. Essa é a ordem, né? Tocando a minha vida, amém? E tocando outras vidas, amém? Implantando o seu reino dentro de mim. E agora, né, através de mim, implantando também o seu reino, né, através da minha instrumentalidade, né, de alguém que manifesta o seu reino no coração de outras pessoas. Amém? Então, repetindo, implantando o reino de Deus em outros corações, né? Que nós também tocarmos através da ação do Espírito de Deus, que está agindo e operando em nós de forma contínua, gradativa, amém? Habitando nas nossas vidas. Porque o reino de Deus, ele é chegado a mim, ele é chegado a você. O reino de Deus, ele vem sobre a minha vida. E ele vem sobre nós para nos ganhar, amém? Então eu e você somos ganhos para ganharmos. Eu e você somos curados para curarmos. Eu e você somos sarados para sararmos. Eu e você então estamos nesse processo sendo libertos para libertarmos. E mais do que isso, eu e você fomos salvos e estamos sendo salvos dia após dia para salvarmos. Você sabia disso? Que Deus, Ele está chamando você para ser um salvador de homens, alcançar. A Bíblia fala isso, né? Arrebatando vidas do inferno, salvando vidas do inferno. Amém? Então essa, né, é a proposta de Deus, né? E terminando, que o reino de Deus, ele esteja verdadeiramente, né, como deve ser. Diga, como deve ser. Amém? Dentro de nós. Para que você e eu verdadeiramente possamos nos tornarmos em resgatadores de homens. Amém? Pessoas que resgatam pessoas da morte para a vida. Deus está nos levantando para sermos resgatadores de homens e não coveiros. Nada contra os coveiros. Os coveiros é uma profissão honrosa. Não tem nada a ver com coveiro. Não com esse tipo de coveiro, não é? Eu estou falando de profissão. Que eu e você possamos verdadeiramente sermos resgatadores de homens, resgatadores de pessoas da morte para a vida, e não coveiros. Sabe o que o coveiro faz? O que ele faz? Ele enterra pessoas. E aí, o que nós estamos fazendo? Nós estamos resgatando pessoas ou nós estamos enterrando pessoas? Às vezes nós estamos enterrando pessoas vivas, né? Às vezes as pessoas estão vivas e nós estamos enterrando elas, né? Então, mas você foi criado com um propósito infinitamente maior, amém? Do que qualquer proposta indecente que esse mundo possa te dar ou oferecer. Você foi criado por Deus, você foi salvo para salvar, você foi curado para curar, você está sendo liberto para libertar. Amém? Deus
está chamando você para ser resgatadores de homens e não coveiro, né? E não pessoa que enterra pessoas, né? Que mata pessoas. Então essa é a palavra que eu quero deixar com você, né? Que eu compartilho com você nessa noite. Eu deixo aqui para você, para a sua meditação, para a sua reflexão, né? Com muito temor que eu compartilho essa palavra com você. Essa palavra é primeiro para mim, porque Deus falou primeiro comigo, amém? Mas de igual modo, essa palavra é para todos aqueles que verdadeiramente nasceram de novo, verdadeiramente se tornaram filhos de Deus. Porque o reino de Deus, ele não vai se manifestar de forma plena, em quatro paredes, em denominações, em igrejas, né? Território. O reino de Deus, ele vai se manifestar, né? Através de homens e mulheres que se tornaram filhos de Deus, que se permitiram ser transformados pelo Espírito de Deus que agora habita em suas vidas. Homens e mulheres que estão dispostos a viver o evangelho de verdade. Sabe, homens e mulheres que estão dispostos a deixar a religião, né? E realmente assumirem um compromisso íntimo e profundo com Deus. Amém? A intimidade do Senhor é para aqueles que o amam, para aqueles que o desejam. É para esses que o Senhor vai se revelar. São esses que o Senhor vai usar. São esses que o Senhor vai manifestar a glória dele, né, neste mundo. É através da vida dessas pessoas. Eu quero estar entre essas pessoas, amado. E você? Sabe? E aí nós precisamos desejar isso ardentemente. Eu estava meditando essa semana, né? Ali quando a igreja experimentou avivamento, que veio o avivamento sobre a igreja, né? E a igreja, ela foi cheia, ela foi plena do Espírito Santo, né? E mudanças, transformações começaram a ser produzidas, né? Na vida daquelas pessoas, nas pessoas que estavam próximas, e afetado, né? As próximas gerações, alcançando a minha vida e a sua vida. Mas eu quero falar uma realidade para você, porque às vezes a gente pensa, eu queria tanto ter vivido na igreja do avivamento, a igreja, né, lá de Atos, mas deixa eu te falar, você acha que foi todos que compunham a igreja ali, o templo, o tabernáculo, que realmente manifestaram a glória de Deus? O que você acha? Você acha que foi? Não foi, amado, porque mesmo nessa época, nós vemos o testemunho de Paulo, de outros testemunhos, né? Das lutas que esses que estavam ali, né, que receberam a implantação do reino de Deus na vida deles e que estavam agora sendo usados por Deus para implantar o reino de Deus. Nós vemos esses homens falando aqui na palavra dele, né, de pessoas, de opositores, de pessoas que resistiam, né, de pessoas que queriam matar, que ameaçavam, né, que queriam paralisar esse reino, não queria que esse reino, né, fosse manifestado, né? E aí isso é assustador, porque o que Paulo cita? O que ele fala? O que ele falava? Gente, eu tô tendo aqui que lidar, me esconder de falsos irmãos. Eu estou aqui eu tenho que correr de pessoas que estão, às vezes, que introduzem aqui, entendeu? E estão querendo me matar, que estão querendo né? Então, sabe, amados, e isso acontece, né? Nós lidamos com situações no nosso meio, né? Todos aqueles que se reúnem, né, como igreja, Templo de Deus, existe isso, essa é a realidade. Existem pessoas que têm recebido o reino de Deus, que o reino de Deus está sendo implantado na vida delas, e elas estão implantando o reino de Deus. E existem pessoas que estão ali, e que não decidiram ainda, que não sabem, né? Que estão, às vezes, ali tentando paralisar aquilo que Deus está fazendo na sua vida e através de você. Mas eu quero falar para você, que se você é um homem ou uma mulher guiada pelo Espírito de Deus, nada irá paralisar a obra de Deus na sua vida. Como a Sandra pregou aqui na frente, aqui, né, para nós, no momento do dízimo. Às vezes,
Porque a nossa vida vai mudando, o tempo vai mudando, a forma, o modo de Deus fazer. Tudo isso, amados, está sabe, assim, mudanças contínuas. Sim ou não? Nós estamos vivendo mudanças contínuas. As coisas mudam, elas se transformam. Então, eu não sei das suas imitações hoje. Eu sei das minhas imitações. Eu sei que as minhas imitações hoje, elas são infinitamente maiores do que as minhas no passado, quando eu era mais jovem. Mas sabe de uma coisa? Não importa. Sabe o que você tem na sua mão hoje? O que você tem? Você está diante de uma multidão. Mas você é um homem, uma mulher de Deus. Você é um discípulo de Jesus. Para de olhar as circunstâncias. Para de olhar para os homens. Para de olhar para as necessidades, as privações. O que você tem nas mãos? O que Deus te deu? Está aqui. 5, né? 5 pãezinhos, 2 peixes, ou o contrário, não sei. É com isso que Deus vai fazer um milagre. Porque não importa. Ainda que seja pouco aos olhos dos homens, ainda que seja pouco aos seus olhos. Se você tem colocado e consagrado, colocado nas mãos de Deus, o Senhor, Ele vai suprir você. Ele vai sarar você. Você vai ter para o seu sustento, para o seu alimento. Mas o Senhor vai te levantar para sustentar, para alimentar multidões, 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 multidões serão saciadas através da obra de Cristo na sua vida. Multidões, levanta do seu lugar, multidões, levanta do seu lugar, fecha os seus olhos, diga multidões, 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 multidões. Cristo vai alimentar multidões através da obra dele na minha vida, através da obra dele na sua vida. Amém, querido? O reino de Deus é chegado. O reino de Deus está próximo. Ah, querido, Ele está aqui bem pertinho. Ele já está dentro de você. E se Ele ainda não está, você pode recebê-lo hoje, amém? Ele pode entrar dentro de você hoje, agora, aqui. Ele pode ser implantado dentro de você hoje. E começar hoje, aqui nesse lugar, uma obra extraordinária na sua vida. Amém? Que vai nos levar do ordinário para o extraordinário. Eu quero que você repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu estou aqui diante do Senhor e eu não vou perder a oportunidade de confessá-lo, reconhecê-lo e recebê-lo mais uma vez como Senhor e Salvador único e suficiente da minha vida. Espírito de Deus, Tu tens total liberdade para morar em mim e realizar em mim a obra do Pai. Não para, Espírito Santo. Completa essa obra em mim. Manifesta o Teu reino na minha vida. Manifesta o Teu reino através de mim. Por onde eu passar, na vida de todos aqueles que eu cruzar, ainda mesmo que sem palavras, as pessoas, ao olhar para mim, elas possam enxergar o Senhor e contemplá-lo na beleza da sua santidade. Você recebe essa oração? Você faz essa oração com fé? Aleluia. Então o reino de Deus foi plantado dentro de você. Se você fez essa oração pela primeira vez, o reino de Deus está dentro de você agora. Talvez você não está vendo nada, você não está sentindo nada, mas Ele está aí, porque Deus falou. Ainda todos com seus olhos fechados. Tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez, confessando, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se tiver alguém no seu lugar, levante a sua mão bem alta para que eu possa te ver, para que eu possa orar mais uma vez para a sua vida.
Tem alguém? Não estou vendo. Bom, se tiver, você pode dirigir até aqui na frente, que eu quero fazer mais uma oração para você, mas eu não vi ninguém. Senhor, muito obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem dado para nós, continuamente. Eu não quero ignorar. Diga, eu não vou ignorar. Eu vou ouvir a tua voz e vou obedecer. Pai, no nome de Jesus Cristo, obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor está fazendo na vida do seu filho. A cada vez que ele vem aqui nesse lugar, a cada vez que ele vem aqui na frente, a cada vez que ele dá um passo de fé, o Senhor o vê, o Senhor o enxerga. Faz na vida dele, Senhor, a tua boa, perfeita e agradável vontade. Manifesta o teu reino através da vida dele, na simplicidade do coração dele. Quando as pessoas olharem para ele, manifesta a tua graça, o teu amor, o teu poder através da vida dele. E toca, Senhor, em outras vidas que poderão também se transformarem em teus filhos, em filhos de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor através dessa canção? Não vá indo embora. Vamos louvar o Senhor com essa canção. Aleluia.